Irmãos, encontraram Mateus capítulo 6, versos 5 ao 8. Quem não tem sua revista nova, pegue. Hoje nós estamos começando nossa lição sobre oração. Veja que no título esses títulos eles são dados pelos tradutores, tá? Esses títulos eles não têm na Bíblia original, vamos dizer assim. Se você fosse pegar a Bíblia, eles não teriam esses títulos, nem teriam capítulos, nem versículos. Então a Bíblia, quando ela foi escrita, né, os livros foram escritos de forma contínua, não tem essas divisões. Essas divisões vêm para facilitar a nossa compreensão e para nos ajudar numa memorização melhor do texto. Então, quando a gente fala capítulo 6 de Mateus, verso 5, os irmãos vão ver que os tradutores, eles colocam aí um tema para facilitar o nosso entendimento do texto. Então, eles colocam aí como que fosse a ideia central do que o texto vai falar, do verso 5 ao verso 8. E aí na Bíblia de vocês deve ter aí, por exemplo, como se deve orar. Não é isso? A afirmação como se deve orar. Então é isso que nós vamos estudar nesta manhã. Nós vamos estudar sobre a oração que somente Deus ouve. Qual é a oração que Deus ouve? Aí você pode questionar, mas Deus não ouve todas as orações? Deus não escuta todas as orações? Bem, a Bíblia diz que não. Nem todas as orações o Senhor escuta. Ele escuta no sentido de saber, de conhecer, mas não escuta no sentido de levar em consideração aquilo que nós estamos pedindo. É como se viesse à nossa memória aquele texto de Tiago, diz: pedi, mas pedis mal. Pedis e não recebeis. Na verdade ele diz: vocês desejam as coisas, mas por que não pedem? Pedem e não recebem. E por que não recebem? Porque pedem mal, para esbanjar em vossos próprios deleites. Então, por aí você já tem uma ideia de uma oração que não é respondida. Mas nós vamos começar nessa manhã e vamos ver quais são as orações, como devem ser nossas orações. Claro que nós não podemos adiantar tantas coisas, nós vamos domingo a domingo trabalhando esse ponto. Vamos passar 3 meses estudando sobre oração e vamos deixar que a própria palavra ela vá nos ensinando durante esse período. Bem-vindo a todos, bem-vindo às pessoas que nos visitam. Sintam-se bem no nosso meio. Versos 5 a 8 de Mateus 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, vamos orar ao Senhor e depois a gente continua. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra venha nos ajudar, Senhor, nesta manhã, para que possamos, Senhor, melhorar na nossa vida de comunhão contigo através da oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o autor, ele começa a nossa lição fazendo algumas perguntas aqui na introdução. E as perguntas são as seguintes: qual é a utilidade da oração se Deus já conhece todas as coisas? Veja, por que nós devemos orar se Deus já conhece todas as coisas? Então, a primeira pergunta que o autor faz é: qual a utilidade da oração se Deus conhece todas as coisas? Outra pergunta: podemos modificar com a nossa oração aquilo que Deus, essa pergunta é bem difícil, já decretou na eternidade? Podemos modificar com a nossa oração aquilo que Deus já decretou na eternidade? E a última pergunta, como orar? A última pergunta é como orar. Então, nós vamos iniciar com essas 3 perguntas para a gente desenvolver o nosso primeiro tema de hoje, que é a oração que somente Deus ouve, baseando-se justamente na necessidade que nós temos de aprender a orar. É claro que orar no sentido da prática, todo mundo sabe, mas nós precisamos escutar as Escrituras
na sua orientação acerca de como nós, como cristãos, devemos orar segundo a vontade de Deus. Então eu gostaria que antes você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 11, verso 1. As crianças que estão aqui, a gente já abriu para as crianças, tá? Então, os irmãos podem orientar e ajudar já aí para as suas salas. Lucas capítulo 11, verso 1. Veja, capítulo 11 de Lucas, verso 1, nós temos aí a descrição do evangelista Lucas sobre a oração do Pai Nosso, mas antes, no versículo 1, ele vai dizer o que antecede o ensino de Jesus sobre a oração do Pai Nosso. E ele vai dizer aqui no versículo 1, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então veja, a necessidade desse discípulo querer aprender a orar é motivada pela prática de oração contínua que Jesus vivia. Então observe que o texto é muito claro, diz, estava Jesus orando em certo lugar. E quando nós vamos ler o Evangelho de Lucas, nós vamos ler que Lucas ele vai citar vários momentos em que o nosso Senhor Jesus ele se retirava para orar. Por exemplo, Lucas vai dizer que antes de Jesus Cristo escolher os seus discípulos, ele passou a noite toda orando. Lucas vai enfatizar o fato de que Jesus muitas vezes ele se retirava para um canto solitário para ficar em oração com o Pai. Então Lucas ele vai evidenciar, ele vai mostrar em vários textos, eu não vou entrar nos textos aqui para não ficar demorada a nossa lição de hoje, para poder provar que a vida de nosso Senhor era uma vida de oração. E a questão é, se Jesus que não tinha pecado nenhum, nem em pensamento, nem em intenções do coração, nem em palavras, ele orava tanto, imagine nós como discípulos dele, que somos pecadores, que somos falhos, que temos uma natureza pecaminosa. O que impulsiona esse discípulo a clamar ao Senhor e a pedir ao Senhor que lhe ajude, que lhe ensine a orar, e a também seus discípulos, é justamente o fato dele observar que a vida de Jesus era uma vida marcada por oração. Quando Jesus Cristo ele vai descrever a oração do Pai Nosso, preste bem atenção, quando Jesus Cristo ele vai descrever a oração do Pai Nosso, ele vai, na verdade, ele não vai dar uma letra que seus discípulos possam repetir continuamente, não é isso. A oração do Pai Nosso, nós vamos ver aqui, que ela vai trazer alguns princípios de como deve ser a nossa oração. Então, quando Jesus descreve a esse discípulo a oração do Pai Nosso, ele está mostrando como deve ser a nossa oração. Por exemplo, eu não sei se você percebeu, mas a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes. Ela tem pedidos relacionados a Deus e ela tem pedidos relacionados ao próximo. Então, provavelmente, alguns acham que Jesus ele baseou a sua oração no Pai Nosso na própria lei, em que a lei também ela tem duas tábuas. A primeira tábua tem 4 mandamentos, e todos os 4 mandamentos são em relação a quem? A Deus. Não terás outros deuses, não adorarás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor em vão, guarda o dia de sábado para santificar o Senhor, enquanto que o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º mandamento é em relação ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás. Então, vem todos os outros mandamentos. Quando você vem para a oração do Pai Nosso, vocês estão com Lucas 11 aí aberto? Só adiantar isso aqui para vocês. Vocês vão observar que na oração do Pai Nosso, de Lucas 11, você tem aí, olha, 3 pedidos em relação ao Pai. Embora Lucas ele é mais resumido do que Mateus. Mas veja Lucas aí, então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, olha os pedidos em relação ao Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. O que é que está faltando aqui? Seja feita a tua, isso aqui tem em Mateus, mas em Lucas não tem. Por quê? Lucas tira isso, provavelmente em venha o teu reino, já está incluído na mentalidade de Lucas, segundo alguns, seja feita a tua vontade. Mas você pode observar que se você for ao pé da letra, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, são 3 pedidos em relação ao Pai. Quando você vai para o verso 3 de Lucas, você vai ver agora
3 pedidos em relação a nós. E aí ele diz: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, ou dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados, e o outro pedido é: não nos deixeis cair em... Então eu divido a oração do Pai Nosso em 2 partes. A primeira parte em relação a Deus, a segunda parte em relação ao próximo. E cada uma dessas partes nós vamos trabalhar e vamos refletir aqui, não hoje, mas no decorrer de nossos estudos. O que significa santificar ao Pai? O que significa venha o teu reino? Quando eu estou orando nesse aspecto e clamando ao Senhor que o reino dele seja estabelecido, o que é que isso envolve na minha vida? A questão também de seja feita a tua vontade. Essa oração é que, assim como a vontade de Deus é feita no céu, que também essa vontade seja feita aqui na terra, na nossa vida principalmente. Na minha vida em primeiro lugar, depois na vida do outro. E aí vem as orações em relação a nós, em relação a mim. Veja que essa oração ela não é egoísta. Ele não pede o pão para ele, mas ele diz o pão nosso. Ele pensa no próximo também. O pão nosso do dia a dia, do nosso dia, dá-nos hoje. Outra coisa é a dependência de que por mais que você tenha saúde, por mais que você tenha um bom emprego, um bom salário, seja inteligente, tenha um bom preparo, o pão nosso de cada dia quem nos dá é Deus. Eu faço a minha parte, mas quem nos dá o pão é Deus. Irmãos, somente o Senhor é quem pode nos sustentar. A gente percebe isso quando a gente adoece, viu? Quando o indivíduo adoece, aí ele vê o quanto ele é frágil. Você está bonzinho de uma hora para outra, você cai de cama, você tem uma enfermidade, e aí? Aí você diz: eu não tenho INSS, não pagou INSS, e aí? A família não tem condições, pior ainda. Eu não tenho um plano de saúde, pior ainda. E agora? Se não for o Senhor. Aí nós pensamos às vezes que o controle das coisas está em nossas mãos, mas não está. Às vezes a nossa vida ela vai caminhando muito bem em todos os sentidos. A saúde, graças a Deus por isso, e nós queremos isso, né? Não tem coisa melhor do que saúde. Financeiramente estamos equilibradamente bem. Um exemplo. Não há dívidas, pode não ter muito dinheiro, pode não ter dinheiro no banco, mas só em não estar devendo já é grande coisa, né? É difícil a gente ficar sem dever no nosso país. Mas, às vezes a gente está com uma compra aí que você tem 2 anos ainda para pagar. É um carro, é uma motozinha que o irmão está usando até para trabalhar, ou trabalhando de Uber, ou de uma coisa. Uma geladeira, né, irmã? Mulher pensa logo em geladeira, né? Não vou nem dizer isso, né? E a máquina de lavar, né? É o sonho, né? Eita, esse povo é uma benção. É brincadeira, viu, irmãs? Mas é porque a mulher que tem lutado, né, minha irmã? E sabe o quanto é difícil lavar uma roupa na mão, né? Olha, eu estou passando essa luta agora, viu? Eu sempre ajudei em casa, mas agora está dobrado. Porque Daniela não pode fazer nada, e a mãe dela ficou alguns dias conosco, mas foi embora. Então eu estou toda hora ali, é na louça, ontem eu varri a casa, e assim vai. E é reclamando com as meninas, e bora fazer isso aqui, vamos ajudar, porque não dá não, eu sozinho aqui, não, todo mundo coopera, lá tem uma escala, né? Todo mundo coopera. Mas, o que eu quero dizer a vocês é que, quando nós temos saúde, quando tudo vai bem, a gente não percebe tão claramente que o controle das coisas não está em nossas mãos. Quando o autor, que é Cristo, dessa oração, ensina aos seus discípulos sobre a oração, ele está querendo dizer, olha, lembre-se, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Interessante, quando Jesus foi tentado por Satanás, e ele estava em jejum, Satanás disse, transforma, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha, que o diabo ele sempre quer que nós não creiamos em Deus como aquele que supre todas as nossas necessidades. O que o diabo está dizendo é, você é o Filho de Deus, você é quem manda, você é quem controla, transforme essa pedra em pão. Qual é a tentação aí? É que Jesus deixasse, de como filho e de como homem, de depender exclusivamente da vontade do Pai. Jesus sabia que ele poderia fazer isso, mas ele dependia, humanamente falando, e o texto de Filipenses vai dizer que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem, e como homem ele foi servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então isso envolve a obediência não só
A obediência não só passiva, que é o sentido dele sofrer, mas a obediência ativa. O fato dele fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Eu não errei não, né? Acho que eu não misturei não, é isso mesmo, né? Isso, ele foi fiel em todas as coisas. Ele não falhou em nada. Ele cumpriu a sua missão cabalmente. E não poderia ser diferente na tentação. O que o diabo queria era o seguinte: não dependa de Deus, não dependa do Pai. Você pode fazer isso, então faça. Naquele momento Jesus não deveria fazer, e ele sabia muito bem disso. Por isso que a resposta dele foi: nem só de pão, mas de toda palavra. Ou seja, a minha dependência é totalmente ao meu Pai. Eu dependo totalmente dele, eu confio plenamente nele. Eu dependo da palavra dele, que a palavra dele se cumpra. Eu vim para cumpri-la. Então a ideia é mais ou menos essa: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu faço a minha parte, faço. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, sim, mas eu não tenho controle de tudo. E eu preciso entender que por mais que eu possa fazer as coisas, quem controla e quem governa tudo é Deus. E o seu governo é bom. Por mais que eu passe por dificuldades, o governo de Deus é bom, eu tenho que descansar nele. Por mais difícil que seja a caminhada e por mais difícil que tivesse para Jesus lá no deserto, ele estava descansando nas promessas de Deus, estava vivendo da palavra. E é pela fé que nós vencemos, é pela palavra que nós conseguimos avançar à frente e continuar firmes. Não tem como, irmãos, nós fugirmos disso. Então, quando ele diz o pão nosso cada dia, aí depois ele vem, perdoa nossos pecados, e aí envolve a questão da justificação, para nós que já somos cristãos. É outra tentação que Satanás ele lança na nossa mente, é que quando nós pecamos, Deus nos abandonou. Quando nós pecamos, não tem mais jeito. Mas o texto da oração aqui diz: perdoa os nossos pecados, e mostra um Deus do perdão. Enquanto há tempo para perdão, há perdão, viu, irmãos? Enquanto nós estivermos nessa vida, há perdão, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado, e todos os nossos pecados podem ser perdoados e lavados pelo seu sangue, enquanto nós estivermos vivos. Mas quando chegar a morte, aí não tem mais jeito, né? Então, quando nós pecamos, a tendência é de que o diabo ele venha lançar na nossa mente que não tem mais jeito, que Deus não te recebe mais, que você não deve ir mais à igreja, que você é um pecador, que a igreja, que ali não é o seu lugar. Enquanto que a nossa atitude deveria ser ao contrário. Nós deveríamos, ao pecar, nós deveríamos ir ao Senhor em oração, e em nome de Jesus Cristo, confiando na obra que ele fez na cruz, lhe pedir perdão. Agora, o que não pode acontecer é viver deliberadamente no pecado, pedindo perdão a Deus e continuando no pecado. Aí não, aí isso aí, porque o pedido de perdão envolve antes o quê? Um arrependimento verdadeiro. Então, o pedido de perdão não deve ser só de boca. E se ainda é de boca, nós devemos orar para que o Senhor possa gerar arrependimento em nosso coração. Para que a gente venha se entristecer pelo pecado, sofrer pelo pecado e verdadeiramente ter uma mudança de vida. E o último pedido é: não nos deixeis cair em tentação. Interessante, ele pede o pão, ele pede o perdão e no final ele diz: não nos deixe cair em tentação. Porque ele sabe da sua fragilidade. E o melhor é que na tentação nós já possamos vencer. Existe um livro muito bom de Thomas Watson, que é Lutando para vencer a tentação, é alguma coisa assim. Eu não me lembro muito do título, mas ele fala sobre isso. Para nós aprendermos como crentes a lutar contra as tentações quando elas chegarem aqui, ó. Porque elas chegam pela mente. Tiago ele diz que o pecado ele começa com a cobiça. Ele não começa logo com a prática de imediato. Primeiro vem o desejo. Então, quando chega o desejo, se ele não for combatido aqui, então ficará muito mais difícil combatê-lo. A tentação em si, nós podemos pecar com os pensamentos, mas a tentação em si, ela não é pecado. A tentação é um estímulo que vem para que nós possamos pecar. É um algo a mais. Então, nós temos uma natureza pecaminosa que quer abraçar o mundo. O mundo ele é muito atrativo com as suas coisas. Veja o mundo que nós vivemos. Veja vou falar agora para nós que somos homens. A maneira como as moças se vestem hoje.
Para nós que somos homens, como é difícil. Você sai aí fora e o que você vê? Então, se você não estiver guardando os seus olhos e pedindo ao Senhor muita graça e misericórdia, você vai pecar direto, com a cobiça, com o desejo. Pela mulher, pode ser a mulher do próximo ou não, mas se você for casado, você vai estar pecando porque vai estar desejando outra mulher que não é a sua, sexualmente. Vocês irmãos estão entendendo, né? Ah, o pastor está falando sobre isso. Isso pode vir também na cabeça do pastor. Claro, eu sou homem, né? Se eu não fosse, aí o bicho pegava. Mas aí ia se pender para o outro lado, né? Mas, graças à misericórdia do Senhor, que eu sou homem, né? Então, também sou tentado nessa área, como os irmãos são. E preciso também me guardar e orar e estar buscando o Senhor nessa área. Estou falando apenas de uma área, que é a área que envolve todo o estímulo sexual. Nós vivemos num mundo em que ele investe demais nessa área. As mulheres que estão aqui sabem como é difícil comprar uma roupa composta hoje. É ou não é verdade? As moças aqui sabem que tudo é voltado para a sensualidade. Nós moramos numa cidade de praia, então tudo é voltado para, tudo é isso, as propagandas de cerveja. Tudo é voltado para a sensualidade, não é? Futebol. Vocês já se perguntaram, quando tem aquelas lutas de boxe ou de MMA, por que as mulheres têm que estar seminuas ali? Dizendo que vai ser round 1, round 2, round 3, sei lá, é aquele... Eu já assisti, hoje em dia eu não assisto mais. Mas, para vocês entenderem como a coisa é difícil. É muito difícil. Então, não nos deixeis cair em tentação, nós precisamos orar. Jesus está nos ensinando, ore clamando a Deus, que lhe guarde na tentação. Não é evitar a tentação, é não nos deixeis cair em tentação, porque evitar a tentação é impossível. Nós temos uma natureza pecaminosa e o mundo é muito atraente. Então Satanás ele vai usar a atração do mundo e a nossa própria natureza pecaminosa para nos levar a cair. Veja, nós temos 3 inimigos que trabalham em conjunto: o diabo, a nossa carne e o mundo. Esses 3 inimigos eles estão unidos, tentando nos levar à queda, isso diariamente, constantemente. Quando você está lá no trânsito, lá dirigindo, e o camarada te dá um trancão, ou te desrespeita, ou toma o teu espaço lá na tua via, ou rela lá no teu carro, ou aquele motoqueiro passa todo errado e ainda passa chamando um palavrão com você, não dá vontade do carro passar por cima? Dá, às vezes dá vontade de passar por cima. Você olha assim, você diz, rapaz, miserável, né? Mas isso é o quê? Isso é da nossa carne. Você vai passar por cima? Vai resolver alguma coisa? É isso que Deus quer? Se nós fizermos isso, nós vamos poder depois falar de Jesus para essa pessoa? Que a gente tem que fazer essa pergunta, né? Não é verdade? Se eu disser alguma coisa com esse indivíduo aqui, eu vou poder falar de Jesus para ele? Eu vou poder dizer para ele que eu sou crente, que eu sou um servo de Deus, que Jesus o ama, que morreu para lhe salvar? Vai não, as portas se fecham. Agora que dá vontade de passar por cima, às vezes dá. Mas, graças a Deus que o Senhor tem nos guardado, né? Que o sangue sobe, mas tem que descer. Porque nós somos servos de Deus. Diga, meu irmão. Pode ser, meu irmão, pode ser. Pode ser. Eu não sei lhe dizer se sempre é, mas se não for, e for só da nossa natureza, e o diabo não estiver envolvido ali, ele vai se envolver. Ele vai se envolver. Vai, com certeza. Porque ele vai aproveitar as oportunidades, né? É isso que Paulo diz, né? Lá em 2 Coríntios 2. Até se não houver perdão, isso pode ser uma vantagem para Satanás, como ele diz, né? Pode ser uma vantagem para ele, porque nós sabemos dos seus ardis, né? Como ele é sagaz, como ele é perspicaz para nos fazer realmente estragar a nossa própria vida através de nossas atitudes. Então, por isso que é importante recorrermos a Cristo na oração, a pedir perdão, a tentar consertar as coisas, irmãos. Quando errar em relação ao próximo, pedir perdão, porque os momentos que surgem na nossa vida e nossos erros, eles podem ser acumulados e aquelas coisas se tornarem maiores e nós cairmos e as coisas não começam logo grandes. Russell Shedd ele já dizia que uma árvore, para ela poder cair, sua raiz já vem apodrecendo há muito tempo. Então as coisas elas começam em pequenas doses.
O alcoólico lá, que está preso à bebida, ele não começa tomando uma garrafa toda. Ele não começa tomando uma garrafa de uísque, ele não começa tomando 2 garrafas de vinho, 10 garrafas de cerveja, ele começa aos poucos. Sempre é no primeiro gole, é o primeiro copo. E é a continuação dessa prática que vai levá-lo ao alcoolismo. A mesma coisa é a droga. O camarada não começa, fumando 2, 3 pedras de crack. Ele vai começar provando só, dando um trago, como diz, né? Eu não sei nem como é, porque na minha época não existia isso. Então ele vai começar com um trago, e isso vai destruir a sua vida. Então, um adultério, ele não começa logo com a cama. O adultério, ele começa com o olhar, ele começa com as conversas, ele começa com os pensamentos, ele começa com as fantasias que vêm na mente do indivíduo, que leva para casa e fica com aquilo na mente. Então aí é onde começa, e é nesse momento que nós temos que lutar e dar um basta, e dizer não. É isso que Paulo fala. Abra a sua Bíblia, eu quero começar a lição, né? Mas vamos lá. Vá para Filipenses, capítulo 4. Veja o que Paulo fala aqui no capítulo 4 de Filipenses. Depois de falar sobre a oração, a importância da oração em nossas vidas, Paulo ele vai chamar os irmãos para seguirem os seus passos, seguirem seu exemplo. Filipenses 4, verso 8 e verso 9. Paulo ele vai chamar os irmãos para seguirem seu exemplo de cristão, mas é interessante o que ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 8. Depois que ele fala sobre a oração, nós devemos orar e não andarmos ansiosos, mas orar. No verso 8 ele diz, finalmente, ou seja, depois de tudo isso, irmãos, de tudo que eu tenho vos ensinado nessa carta toda, e especificamente agora sobre a oração, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, verso 8 do capítulo 4 de Filipenses, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja como os nossos pensamentos eles são fundamentais na nossa vida. É isso que ele está dizendo. Que o que é puro, que o que tem boa fama, que o que é amável, que isso ocupe o vosso pensamento. E o verso 9 ele diz, olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Primeiro ele diz que a paz de Deus será conosco, se nós orarmos. Aí depois ele diz, agora, se o teu pensamento se encher com as coisas boas, e as coisas boas nós encontramos na palavra de Deus, as coisas puras e as coisas santas, e em Cristo, ele diz, se nós nos enchermos disso, o Deus da paz irá conosco. Se nós olharmos para Paulo, para o exemplo dele, para o que ele ensinou, veja a importância do ensino na igreja. A importância de nós precisarmos aprender a palavra. Se a gente chegasse aqui nessa manhã e começasse todo mundo a gritar, feito louco, e eu começasse a profetizar aqui para vocês, e você vai sair com a vitória, vai receber isso, vai receber aquilo, os irmãos iam para casa, e a vida de vocês não iria mudar em nada. Mas quando nós aprendemos da palavra, aquilo que Deus tem nos ensinado, o Espírito Santo ele começa a corrigir as nossas vidas, fazendo-nos comparar as nossas práticas, as nossas atitudes com aquilo que ele tem nos ensinado. E aí ele vai mudando o nosso coração, vai mudando o nosso caráter, vai nos levando ao arrependimento, ao clamor, e a gente vai assim crescendo no Senhor. Então nessa manhã, volte para o capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus. Nós vamos estudar sobre a oração que só Deus ouve, ou também a oração que Deus não ouve, né? E nós vamos começar com esse texto, porque ele diz que nós não devemos orar como os hipócritas. Capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, de Mateus, quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, a primeira coisa que Jesus quer que nós aprendamos acerca da oração é que a nossa oração
ela não pode ser semelhante à oração dos hipócritas. Essa oração hipócrita, ela não é aceita por Deus. É por isso que Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos sobre a prática da oração, a partir aqui do versículo 5, ele vai usar como exemplo, nesse texto, alguns homens naquela época, e ele vai chamar, provavelmente ele está citando aqui os fariseus, provavelmente os saduceus, alguns escribas, esses homens, saduceus, fariseus, que faziam parte de grupos diferentes, mas que estavam todos ligados à hipocrisia da sua oração e da sua religião. E aí, Jesus, ele diz aqui, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, meus irmãos, na nossa lição, se vocês observarem, ele vai mostrar que a oração, ela é uma das atividades mais importantes para a vida espiritual do cristão. Então, isso aqui nós não precisamos nos demorar nisso, porque todo mundo aqui sabe da importância da oração. Todo mundo aqui sabe o que é orar. Todo mundo sabe que orar é conversar com Deus, é abrir o coração diante de Deus, crendo nele, crendo no seu Filho, se aproximando dele por meio do seu Filho, entendendo que tudo que nós recebemos, só recebemos por causa da obra de Cristo. Vocês entendem isso, né? Oração não é uma troca. Oração não é, eu fiz isso, então o Senhor me dê isso. Eu fiz isso para que o Senhor me dê aquilo que eu estou pedindo. Então, a oração não é isso. A oração, ela é, em primeiro lugar, o meio pelo qual nós nos relacionamos com um Deus que é espiritual. Então, é a oração. A oração pode ser feita em pensamento? Pode. Pode ser feita com palavras articuladas que saem da nossa boca? Pode. A oração pode ser até apenas o desejo de querer estar ali buscando o Senhor, mas não ter condições nem de montar frases, porque o sofrimento, a angústia é tão grande que você só faz chorar diante dele. Então são apenas um burburinho, como fala, dos nossos lábios, mas que não há nenhuma frase montada, nenhuma organização de pensamento, mas que você está sofrendo, está na presença de Deus, está ali buscando a ajuda do Senhor no seu coração, e Deus está lhe ouvindo. Então, a oração, ela é uma comunicação com Deus. E Deus estabeleceu essa comunicação, que é chamada de oração, estabeleceu para que nós pudéssemos crescer na sua graça. Deus poderia fazer de outra forma, mas Ele não fez, Ele estabeleceu dessa forma. Que um dos elementos ou uma das disciplinas espirituais para que nós pudéssemos crescer seria a oração. Por exemplo, é como se tivéssemos uma torneira e um jardim, um do lado e outro do outro. E para você levar a água que sai daquela torneira até aquele jardim que está um pouco distante, você precisasse de algum material para poder fazer isso. Então você usaria uma mangueira. Então é como se a fonte da graça fosse a torneira, a água que vem dali, e nós fôssemos o jardim, e a oração fosse essa mangueira. De modo bem simples aqui, eu estou usando essa figura, mas os estudiosos chamam a oração de meio de graça, um dos meios de graça. O meio de graça é aquilo que você usa para crescer na graça que Deus nos dá. Quem foi que estabeleceu isso? Deus. Por que Ele estabeleceu? Não sei. Mas Ele estabeleceu dessa forma. E se Ele estabeleceu dessa forma, somente dessa forma nós vamos crescer. Vocês estão entendendo, né? Ele estabeleceu a oração, Ele estabeleceu a palavra, Ele estabeleceu a comunhão, Ele estabeleceu outras disciplinas espirituais. Então, se nós não usarmos essas disciplinas, nós não vamos crescer espiritualmente. A ideia ou o ensino da Bíblia é que quanto mais eu uso essas disciplinas espirituais, mais eu cresço na graça de Deus em minha vida. Mais de Deus eu tenho. Diga, irmã Terezinha. É porque era comum naquela época, a pergunta da irmã é o seguinte: porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. É porque esses homens aqui, o que Jesus está dizendo é o seguinte: que vocês não sejam como eles, porque o interesse deles em orar não é em Deus. Veja, qual é a razão da oração? É Deus. Por que nós vamos orar? Porque nós precisamos de quem? De Deus. Nós estamos buscando quem na oração? Deus. Agora esses homens,
quando eles iam orar, o interesse deles não era em Deus, era neles mesmos. Eles estavam orando nas praças e nas sinagogas, dentro das sinagogas, mas, como ele diz, em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Eles estavam procurando ser vistos pelos outros, para que os outros pudessem dizer: ah, ali está um homem de Deus, ali está um homem espiritual, ali está um homem religioso. Então o interesse deles na oração era o elogio dos homens, e não a bênção de Deus ou a presença de Deus na vida deles. Não, nem é errado pregar, nem é errado orar. Eu posso orar numa praça, eu posso orar no meio da rua, eu posso orar diante dos homens. O problema está na intenção do coração. Por exemplo, quando eu vou orar numa praça, eu vou orar apenas para demonstrar que eu sou religioso, para que os homens vejam que eu sou crente, que eu estou buscando a Deus. Não, não é esse o interesse. Se eu estou orando porque eu estou querendo realmente transmitir Deus para a vida do povo, abençoar a vida do povo, pregar a palavra, aí é diferente. Porque Jesus fazia isso. Jesus orava pelas pessoas também em público, mas é diferente. Por isso que ele faz uma comparação entre orar nas praças, e praça naquela época não era diferente. Não quero criticar aqui a nossa cidade não, né? E aí vocês vão dizer: mas você não é daqui. Mas eu já sou daqui, já faz 16 anos que eu moro aqui, né? Mas uma coisa que a nossa cidade não tem é praça, né? Aqui não tem praça. Se vocês forem na minha cidade lá, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para ela, mas em Campina Grande tem praça em todo canto. Quem conhecer Campina Grande aqui sabe. Você vai numa cidade do interior, a primeira coisa que você vê é o quê? É uma praça, né? E uma igreja católica, né? No centro dela. Também é só isso que tem, né? Que é aquela cidade de primeira marcha. Você passa a primeira, quando passa a segunda, você já saiu da cidade. É. Então, quando você chega em Jaboatão dos Guararapes, você não tem o quê? Praça. E quando você tem praça aqui, já sabe como é, né? É só a graça de Deus, né? Então aqui não tem, mas naquela época tinha também. Não uma praça no sentido, não como nós temos hoje a ideia de praça. Mas naquela época já existia locais em que as pessoas gostavam de estar, de conversar, de conversar até sobre as coisas de Deus. Nós estamos aqui falando de um povo religioso. Nós estamos falando aqui dos judeus. Pois é, né? Tá certo, não pode nem orar nas praças, né, irmão? Se fosse hoje aqui, hein, ia sair sem nada, mas tudo bem. Mas, respondendo a pergunta da irmã, era muito comum naquela época os religiosos, pelo que Jesus está falando aqui, usarem esses locais onde havia uma aglomeração de pessoas para demonstrar que eles eram religiosos. Não somente isso, os judeus, não como os muçulmanos, eles tinham o costume de orar algumas vezes por dia. 3 vezes, né? Pelo menos 3. Então, quando chegava o horário da oração deles, às vezes, onde eles estivessem, eles poderiam também querer fazer aquela oração. Então, Jesus está aqui criticando os hipócritas que oravam com a intenção de agradar uma plateia ou de chamar a atenção para si mesmos. É a oração, nós vamos ver isso aqui na frente, essa é a oração que é voltada para o próprio eu, né? E nós vamos ver que essa oração Deus não aceita. A preocupação do Senhor é essa, que na nossa oração, que quando o cristão fosse buscar a Deus, ele entendesse que ele não precisa de uma plateia para isso. Não é pecado orar na igreja, não é pecado orar em público, nada disso. O que Jesus está falando é sobre a intenção do coração. Então, veja, que a oração ela deve ser uma característica da nossa vida. Então, por causa disso, Jesus ele se preocupa com a questão da hipocrisia. Primeiro, vamos lá, aí a gente vai tratando das coisas anteriores aqui da nossa lição, para eu não ir muito longe. Vamos entender o que é ser hipócrita. O que é ser hipócrita? Ser hipócrita é você representar um papel que não é verdadeiro, né? Você representa algo que você verdadeiramente não é. Isso. Você vai demonstrar uma coisa que você, no seu dia a dia, você não é. Então, outra coisa aqui é que a hipocrisia, na oração, ela tem como interesse, os irmãos que estão lendo aqui esse versículo 5 de Mateus 6, ela tem como interesse o aplauso ou a apreciação daqueles que ouvem e que veem as nossas orações.
Eu sei que é normal a gente, quando está orando diante de outras pessoas, nós queremos usar palavras certas, frases mais corretas, nenhum problema nisso. Mas a preocupação com a plateia, com que o outro vai pensar acerca de mim, da minha religiosidade, da minha vida com Deus, isso é um problema. Nós não podemos usar a oração como uma oportunidade de exibir a nossa espiritualidade diante dos homens. Esse é o problema. A oração deve ser algo comum das nossas vidas. Deve ser uma prática diária. Inclusive, alguns vão dizer que aqueles que não oram nunca nasceram de novo. Alguns vão afirmar que se a pessoa diz que é cristã, crente, nascida de novo e não ora, eles vão dizer que essa pessoa não conheceu a Cristo ainda. Deixar isso para vocês, né? É muito sério, não é não? É lógico, correto. E é interessante que, em cima do que o irmão Roberto está falando, que a oração é uma questão de relacionamento, Jesus Cristo, quando vai falar sobre a oração do Pai Nosso, ele começa a chamar Deus de quê? De Pai. Para chamar Deus de Pai, no sentido mais pleno dessa palavra, só é possível para quem está ligado com Ele através do Filho, através de Cristo. Sem a obra de Cristo é impossível nós falarmos Pai. Paulo ele vai dizer que por causa de Cristo nós podemos dizer Abba, que Abba em aramaico significa o quê? Pai. Então é por causa da obra de Cristo, da graça que veio por causa da obra de Cristo, que nós temos essa relação íntima com Deus, podemos chamá-lo de Pai, e isso acontece diariamente ou cada momento em que nós oramos. Então, quem é que não quer se relacionar com aquele a quem ama, com o qual nós dizemos que amamos e que queremos servir? Então, se usa aqui o texto de Romanos capítulo 10, no versículo 14, que é um texto bem conhecido, que vocês já ouviram muitas pregações com ênfase missionária nesse texto, de Romanos capítulo 10, Paulo ele está dizendo aqui no versículo 14, como porém invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Então aqui é o que o autor da nossa lição ele vai dizer que é o que se chama de um argumento em forma de corrente. Uma coisa vai puxando a outra. Ele vai dizer o seguinte, como, veja, verso 14, como invocarão aquele em quem não creram? Então, como é que eu vou orar e vou clamar a um Deus que eu não creio? Segundo, como é que eu vou crer nesse Deus se não ouvir nada acerca dele? Se ninguém pregar acerca de sua pessoa para mim? E como eu vou ouvir a pregação se ninguém pregar essa palavra? Então, primeiro começa com crer, depois o ouvir e o pregar. Só posso crer se eu ouvir o quê? A pregação. Veja, é um argumento que Paulo faz em forma de elo. Uma coisa vai puxando a outra. Eu só posso clamar a Deus se eu crer nele. Só que para eu crer nele, eu preciso ouvir. Ouvir o quê? A pregação. E para ouvir essa pregação, alguém tem que pregar. Então ele está mostrando a importância do conhecimento de Deus através da palavra para que eu possa invocar o Senhor e ser salvo. E não somente ser salvo, mas para invocar no sentido de comunhão, de vida com Ele. Então eu não posso orar a Deus, eu não posso buscar a Deus, eu não posso orar corretamente se eu não conhecer acerca de Deus. Então, evidentemente, o camarada que não é cristão, que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, que não foi pregado o Evangelho para ele não vai orar. E se orar, ele não vai orar de forma correta. Por isso que ele vai dizer aqui, Matthew Henry, ele cita Matthew Henry, que diz, se você puder encontrar um homem vivo que não respire, também poderá encontrar um cristão vivo que não ore. Porque todos os que são cristãos oram. Se não há oração, não há graça, ele diz. Se não há oração, não há graça. Assim como você não pode encontrar um homem vivo sem respiração, não poderá encontrar um cristão que tenha vida cristã, vida com Deus, que seja vivo espiritualmente, que não ore. Todos os que são vivos, espiritualmente falando, que andam com Cristo, oram. Isso é interessante.
Agora, quanto mais, é claro que eu não posso adiantar muitas coisas, mas quanto mais nós orarmos, nós vamos ver que mais vida teremos de Deus. Mas como disse Agostinho, né, um pássaro ele não voa apenas com uma asa, ele precisa de duas. Então, um crente também não pode crescer se apenas orar. Ele precisa conhecer as Escrituras, a palavra, porque a oração e a palavra andam juntos, senão você vai ficar um fanático. E o que tem de fanático na igreja já basta, né? Então, se você só ora e não lê as Escrituras, então você vai ficar um fanático, você vai começar a pensar em coisas que não têm fundamento bíblico. Você vai começar a falar coisas que não têm sentido bíblico. E aí você pode incorrer no erro da heresia, do fanatismo, e isso é um caminho também muito perigoso. Ou do experiencialismo, né? É aquela, olha, Deus está me dizendo isso, Deus está me dizendo aquilo, sabe? Mas esse dizer de Deus não tem nada a ver com as Escrituras. Você diz, não, Deus fala comigo na sua palavra. Diz que tinha um pastor lá nos Estados Unidos, tinha que ser brasileiro, né? Mas era brasileiro. Aí ele estava profetizando na vida dos irmãos. Só que ele estava vendo a vida dos irmãos no Facebook. Aí ele lia o Facebook, estudava o Facebook dos irmãos e profetizava na igreja. Aí os irmãos diziam, olha, é um homem de Deus. Chegou uma senhora na igreja, que ele sabia que era parente, aí começou a dizer, você é isso, você tem tantos filhos, mas ele pesquisava antes no Facebook. Isso lá na minha terra a gente junta, pega uns galhos de goiabeira, daquele fininho, não quebra, dá umas 3 lapadas, o cabo fica bom todo, viu? Mas essas coisas são absurdas, irmãos, e as pessoas acreditam nisso, porque não vão para a palavra. Nós não precisamos dessas coisas. Me diga, essas revelações vão nos ajudar em quê? O camarada dizer que na minha família tem isso, tem aquilo, que é casado com fulano, e a pessoa, então Deus está revelando. Meu Deus, isso é coisa... O povo aí fora faz isso também, gente. Quem trabalha com astrologia, quem trabalha com kardecismo, também faz essas coisas. Isso não significa nada, não. O diabo também pode fazer sinais e prodígios de maravilhas, viu? Pode aparecer até como um anjo de luz. Então tenham cuidado com essas coisas, não precisamos disso não. Precisamos da palavra, porque o meu justo virá pela fé. Não são essas coisas não corram atrás disso, por favor. Pois é, teve um determinado obreiro numa igreja, e eu sei disso porque foi o pastor que compartilhou comigo, isso foi lá em Campina Grande. Isso foi numa igreja lá de Campina Grande, uma igreja séria. Aí convidaram um obreiro para pregar, aí não sabia que o obreiro era esses obreiros aí meio cheio de coisas estranhas, e o obreiro vinha pregando até uma boa palavra. Aí no final do culto, ele não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que pregar, aí foi querer dar o show dele, particular. Aí disse, Deus está me dizendo que desse lado Deus vai levar alguém essa semana. Olha, o que tinha de idoso nesse lado da igreja, deixou de ir para a igreja nessa semana, porque estava resolvendo a vida com Deus, e até se preparando para partir. Isso foi verdade. O pastor, ele disse que teve um trabalho enorme para poder tirar isso da cabeça dos irmãos. E não morreu ninguém. Veja, não morreu ninguém. Que profeta é esse? Deus vai levar alguém. Então aqueles que estavam mais velhos, disseram, pronto, eu já estou doente. E o camarada está dizendo que Deus vai levar alguém, então só pode ser eu, né? Então imagina o trabalho do pastor para visitar os irmãos, começaram a faltar aos cultos, esperar o dia, para o camarada ficar logo com medo, né? Se Deus dissesse a você, eu vou lhe levar amanhã, você ia consertar um bocado de coisa na sua vida. Então, sabe, ele disse, rapaz, que pregador miserável foi esse, que trouxe tanto problema para a igreja. Então, quando nós não pregamos as Escrituras e queremos dar uma e falar coisas que Deus não está nos dizendo, e outra coisa, além disso, estamos mentindo, e mentindo em nome dEle, porque usamos o nome dEle, veja, para mentir, e ainda dizemos, foi Deus que me disse. Eu tenho até pena do juízo que cai sobre essas pessoas que fazem isso. Isso é muito sério, mas isso tem sido moda no nosso meio. Não no nosso meio aqui, mas no meio da igreja evangélica brasileira, e aí fora também. Outra coisa, estamos falando da oração, no sentido de orar para aparecer. E as línguas? E alguns dons que são usados aí, porque as pessoas até têm níveis de espiritualidade e de graus na igreja, se você tiver determinados dons. E agora?
Se o dom é para serviço, se o dom é para a glória de Deus, se o dom é para a edificação da igreja. Imagine essas coisas, irmãos. Então, o que é a hipocrisia? A hipocrisia é quando alguém representa um papel diferente do verdadeiro. Isso é a hipocrisia. E o que Jesus estava dizendo aqui, olha, vocês devem orar, mas não como os hipócritas. Vocês devem orar, mas não com interesse em vocês mesmos. Porque a verdadeira oração não deve ter esse interesse. Não deve focar no próprio eu, na própria pessoa. Esse tipo de oração o Senhor não aceita. É esse tipo de oração que Jesus também cita. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 18. A oração voltada para si mesmo. Que é a oração do fariseu e do publicano. Então eu só posso orar se eu conhecer a Deus. Se eu conheço a Deus, então verdadeiramente eu vou ter uma vida de oração. Embora ela seja uma vida um pouco apática. Eu posso ter uma vida de oração intensa, mas posso ter uma vida de oração ainda apática. Aí nós precisamos buscar a graça do Senhor na palavra, em oração, pedir misericórdia para que Ele nos desperte mais para orar. Então, veja aí, Lucas 18, alguém pode ler, versículo 11 até o versículo 14, até o 14. Jejum 2 vezes por semana. Amém. Então, observem que nessa parábola, o Senhor Jesus, veja que a parábola, ela é esclarecida. Vocês sempre procuram observar isso nas parábolas de Jesus. Geralmente Jesus, ele já diz, o próprio texto já diz o significado da parábola. Então a parábola, ela sempre tem uma verdade central. A parábola, ela não tem várias verdades. Embora a gente possa, em cima dessa verdade central, trabalhar alguns outros pontos, mas a parábola, ela traz uma verdade central. Se você observar no verso 9, aí de Lucas, capítulo 18, tem aí a razão da parábola. Então a razão da parábola é: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em quem? Em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Então a razão da parábola do publicano e do fariseu é essa. Jesus está ensinando, através dessa parábola, o pecado de nós termos uma justiça baseada em nós mesmos. De nós acharmos que somos aceitos diante de Deus por aquilo que nós fazemos. Então, Karen quer falar? Não, né? Só confirmou, né? Diga, irmã. Irmã. Isso, é diferente, né? E exaltação aqui é interessante. Ser exaltado aqui não é ser o melhor de todos ou conquistar aquilo que quer. Ser exaltado aqui é ser justamente aceito por Deus, é estar andando com Ele. Veja que é um conceito diferente, né? As pessoas acham que exaltação é sucesso. Os humilhados serão exaltados, aí ficam dando ênfase nisso, como se o crente tivesse que ser o, né, sucesso em tudo que ele faz, melhor do que todo mundo, e olhe, você é cabeça, não é cauda, tem aquelas coisas, né, aquelas coisas loucas que o povo ensina aí, que a gente sabe que só a misericórdia de Deus. Então aqui ele está mostrando justamente uma oração que não é aceita e uma que é aceita. A oração que é aceita é aquela oração que envolve o quê? Quebrantamento, reconhecimento de pecado. É aquela oração que depende de Deus, é aquela oração que você está buscando o Senhor. Enquanto que a oração que não é aceita é aquela oração que encontra a justiça em si mesmo, naquilo que você faz, na barganha que você quer fazer com Deus. Ah, eu faço isso, eu jejum. Ah, eu fiz isso, eu orei tantas horas. Ah, não, Senhor, eu quero porque eu orei tantas horas, eu jejuei tantos dias. Ah, eu vou jejuar para Deus salvar a minha esposa, para Deus salvar o meu marido. Faça isso não. Não adianta não. Não perca seu tempo não. Não deixe de comer por causa disso não. Pode comer. Agora, se você quer jejuar para buscar a Deus, para amar, para servir a Deus, para ser quebrantado na presença dele, para ler, aí é diferente. A jejuar para salvar o seu marido, pode ficar sem comer o resto da vida. Que ele não vai ser salvo nunca se o Senhor realmente não operar no coração dele. Porque eu estou exagerando aqui. Que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, o que é que o senhor está dizendo? Não, é porque não vai ser pelo seu deixar de comer que Deus vai salvar seu marido, não. Você vai ficar sem comer, você vai morrer sem comer e Deus não vai salvar, porque Ele não salva pelo que nós fazemos. Ele salva pela sua soberana vontade. Vocês irmãos estão entendendo, né? Agora, se você quer jejuar, porque você quer separar mais tempo para orar, quer se humilhar ainda mais na presença de Deus, quer buscar mais o Senhor em oração, quer sair mais do contato ali, quer fazer isso
para Deus, para a glória de Deus, crescer na presença, aí é diferente. Mas eu deixar de comer para receber uma bênção, eu vou jejuar porque eu estou numa entrevista de emprego, e aí eu vou fazer um jejum para o Senhor me dar aquele emprego. Vai ficar sem trabalhar. Ou então, Deus pode dar o emprego, mas não tem nada a ver com jejum. Aí as pessoas relacionam com as coisas que acontecem. Os irmãos estão entendendo, né? Relaciona, é como a irmã que fez um voto a Deus. Eu já contei isso para vocês 10 vezes. Senhor, vou dar meu dízimo 100%, meu primeiro salário. Chegou o primeiro mês, ela pegou, nem o dízimo de 10% ela deu, quanto mais de 100. Aí o segundo mês veio, também nada. Terceiro mês veio nada. Ela ficou incomodada, carregando aquele peso que ela tinha feito o voto, né? Ela estava com medo de perder o emprego. Deus tirasse o emprego dela. Aí foi falar com o pastor disse, minha irmã, você acha que Deus caiu nessa sua conversa? Que você ia dar o dízimo de tudo? Deus sabe todas as coisas. A senhora acha que Deus foi enganado por você? Você dizendo que ia dar o dízimo, aí Deus lhe deu emprego, aí você não deu, aí Deus sabia que você não ia dar nada, minha irmã. Mas Ele lhe deu emprego porque Ele é bom. Agora tome juízo e faça aquilo que você... Faça o certo, né? Honre sua palavra. Agora, se também não vai honrar, então peça perdão a Deus e não faça mais esse tipo de voto. Porque você está dando a sua palavra. Então, o problema aí é a mentira, não é o dinheiro. Os irmãos estão entendendo, né? Não é dinheiro, não é isso, não. É que você está falando coisas sem pensar. Está tomando decisões precipitadas. E está entendendo a bondade de Deus de forma diferente. Isso não é graça. Lembrem-se que graça é algo que nós não merecemos e que Deus nos dá. Mas é difícil para a gente, né? Aceitar a graça. Você sempre acha que tem que fazer alguma coisa para Deus te dar aquilo que é bom. Entender a graça de Deus, que o que você recebe de bom não é porque você merece, mas é porque Jesus Cristo derramou o seu sangue pela sua vida e você crê nele e está ligado a ele. É difícil a gente aceitar a graça. Sempre a gente quer comprar aquilo que nós recebemos do Senhor. E com Deus essas coisas não funcionam. Então, se vai jejuar para salvar o esposo, não jejue. Se vai jejuar para emagrecer, aí jejue. Mas para salvar o esposo, não. Tá? Se vai jejuar para aliviar o bolso do esposo, se você for esposa que come muito, né? Aí eu digo, faça jejum, né? Coma uma vez por dia ou duas, que é bênção, né? O povo brasileiro come demais. Mas vamos lá. Vamos para o nosso texto. Essas brincadeiras, irmãos, que a gente faz para descontrair é importante, porque elas ficam, viu? Você pensa que não, mas elas ficam. Irmã Naí? Correto. Vou explicar. Irmão, levantou a mão? Não, irmão Edivaldo, não. Mais alguém? Não. Então a pergunta da irmã Naí é interessante. Quando Jesus ele chega para os discípulos que não conseguem expulsar aquele demônio, e aí Jesus vai afirmar que aquela casta de demônios ela só seria expulsa com jejum e oração. Não, o que Jesus está querendo dizer ali é que a vida de oração, ela caminha muitas vezes conjunto com a vida de jejum. Era muito comum naquela época, alguém que fosse se dedicar mais à oração, também evitasse por um determinado momento de comer. Porque parece que uma pessoa que está pensando muito em comida, ela está muito focada nas coisas, nas necessidades muito mais materiais. Não é que seja pecado você pensar em comida não, porque isso é algo natural, que o nosso próprio corpo vai gerar a fome, assim como a sede, para a gente poder sobreviver. Mas existem pessoas que passam, desde que se acordam, pensam em comida até dormir. E só não pensa quando está dormindo, porque está dormindo. Porque quando se acorda, já se acorda pensando, né, no que vai ser o café da manhã. Mas tem pessoas que são assim, né? Mas o que Jesus está dizendo ali é que aqueles que verdadeiramente o buscam, e que buscam a Deus e que têm intimidade com Deus, sempre terão autoridade de expulsar qualquer tipo de demônio. Quando ele diz só será expulsa com jejum e oração, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quem tem uma vida com Deus, pode expulsar esse demônio. Coisa que os discípulos não estavam tendo, né? Coisa que os discípulos não estavam tendo, suficiente. E Jesus aproveita a oportunidade ali para ministrar no coração deles, de que eles precisam orar mais, de que eles precisam buscar mais o Senhor, porque eles vão enfrentar dificuldades e forças das trevas, e serão extremamente poderosas, e que se nós não estivermos preparados no Senhor, pela graça dEle, nós não vamos suportar. É aquele texto de Paulo, de Efésios capítulo 6, sobre a armadura espiritual,
que ele diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus e sermos fortalecidos no poder dele para podermos resistir no dia mau, para podermos resistir os dardos inflamados do maligno. Vocês estão entendendo, né? Então, quanto mais fortalecidos no Senhor, na oração, no jejum, que acompanha também, mais eu estarei fortalecido para enfrentar as forças das trevas. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. O camarada quer enfrentar o diabo sem orar. É a mesma coisa de lutar contra um exército inimigo, extremamente armado, com uma balinheira, que a gente chama lá na Paraíba, né? Com a baladeira, ou com a sandália havaiana na mão. Vá para a guerra com a sandália havaiana na mão, quem é que morre primeiro? É você. Sandália havaiana só funciona em casa, né? A mãe com um filho pequeno. Porque nem quando o filho é grande serve mais, porque a havaiana deixa de doer. Quando é pequeno ainda vale a pena, né? Minha mãe botava na mesa assim, né? Tá aí, ó, o presente para você. Então, mas o soldado de Cristo quer enfrentar as batalhas que ele enfrenta diariamente, as tentações, sem oração, não tem condições. Sem jejum, então Jesus ele ensina e ministra sobre isso. Tá? Aí algumas pessoas vão dizer o seguinte: ah não, você não jejuou tantos dias para expulsar esses demônios. Aí ficam criando interpretações das mais variadas. Eu acho que vocês já ouviram, né, nesse texto, de que você tem que orar e jejuar tantos dias para expulsar determinados demônios. Meu Deus do céu, é tanta viagem, é tanta coisa que não. Você tem que ter vida com Deus. Se você tiver vida com Deus, essa vida vai ser o quê? Vai ser uma vida caracterizada pela busca dEle. E o jejum e a oração implica em busca a Deus. E se estiver buscando o Senhor, você estará preparado para enfrentar qualquer força das trevas que venha contra você. Irmão Ramiro, a gente caminhar para o final. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, a gente não ora não, irmão. Sim. Tá difícil, tá difícil. Verdade. Claro, claro, estamos entendendo. Correto, correto. Amém. Sim, sim. Isso que você está falando é interessante, porque, veja, nós oramos tão pouco, a gente está começando a falar sobre a oração, mas o nosso interesse não é que esses ensinos aqui tenham um cunho teológico alto, que vocês venham se aprofundar teologicamente na Bíblia. O que a gente quer é que vocês entendam, e que eu entenda, nós entendamos pontos básicos sobre a oração. O que é que nós estamos aprendendo nessa manhã? Para vocês não esquecerem que a oração hipócrita é uma oração que não é ouvida por Deus. E que, ao contrário, aquela oração em que envolve quebrantamento, dependência de Deus, é esse tipo de oração que ele ouve. Vimos o exemplo aqui da parábola do publicano. Vimos que no texto do Senhor ele diz que a oração hipócrita, que está interessada na plateia, ou no elogio da plateia, que a plateia veja que aquela pessoa é espiritual, esse tipo de oração ela já ganhou o seu pagamento. Ele mesmo diz, o próprio elogio da plateia já é o pagamento dessa oração. Enquanto que aqueles que estão buscando o Senhor, e ele cita até o exemplo de entrar no teu quarto, Jesus não está querendo dizer que a oração que é ouvida por Deus é aquela que você faz no seu quarto só, não. Pode ser no quarto, pode ser no quintal, pode ser na igreja, não importa o lugar, mas ele vai usar
como ele vai fazer uma comparação, então, como é um contraste, aí ele usa as praças e as ruas e vai usar o quarto como um contraste para isso. Ele diz: aquela oração que você faz no quarto, enquanto outros oram em público, você ora no quarto. Enquanto os outros oram aos homens, você ora ao Pai. Enquanto os homens veem as orações que se fazem nas praças e nas ruas, o Pai, somente o Pai vê a oração que você faz no quarto. Enquanto os homens vão te recompensar te elogiando, o Pai em secreto vai te recompensar de uma forma diferente do que a recompensa dos homens. Então, a ideia que Jesus traz é essa, o ensino que ele vai trazer é esse. Então, não esqueçam disso. Agora, o que o irmão está falando, o irmão Ramiro, diácono da nossa igreja, é simples de você observar isso que você está falando, e está certo, que nós oramos tão pouco. É só você medir a quantidade de horas que você usa em frente a uma TV, ou nas redes sociais, ou com um celular na mão. Você compute essas horas e veja se você usa pelo menos 10 ou 20% desse tempo em oração. Não vou nem dizer o tempo igual, porque aí já é para matar. Aí já, o primeiro que morre sou eu. Então veja, vamos computar. Eu assisti o jogo da seleção sexta-feira. Eu não assisto muito TV, não. Sou sincero aos irmãos. Eu não assisto muita TV. Eu assisto jornal, uma vez ou outra, e a questão do esporte. Mas estava passando um jogo e eu tinha terminado a minha mensagem para hoje à noite. Já tinha terminado a mensagem. Estava tranquilo, né? Eu digo, não estou fazendo nada, vou assistir. Mas depois eu fiquei pensando. Eu disse, se eu estivesse orando? 1h30 eu passei assistindo. É claro, né? Não quer dizer que você não pode fazer nada. Não, o irmão pode assistir televisão nem um minutinho. Não é isso, eu não estou querendo ser radical nesse sentido. Mas é a sabedoria ou a disciplina no uso do tempo. Vocês estão entendendo, né? Eu uso, às vezes, muito tempo em determinadas coisas que eu não deveria usar, que eu deveria evitar, e que eu deveria usar mais na presença de Deus. E se eu não uso na presença de Deus, é porque minha natureza pecaminosa luta contra isso. Tem coisa mais difícil do que orar, irmãos? Que ler a Bíblia? Você já notou quando você para ler a palavra, para orar? É uma dificuldade tremenda. Mas quando é para as outras coisas, para assistir um filme, para assistir um jogo, parece que tudo concorre para isso. Tudo ajuda. Até alguém liga ou manda uma mensagem lembrando, vai passar um jogo tal hora. Eu digo, vai para lá, rapaz. Não liga dizendo que eu tenho que orar. Vai ligar dizendo que eu tenho que assistir jogo, mas vamos para lá, rapaz. E conversa é essa? Aparece tudo para cooperar, para você fazer aquilo que te afasta de Deus. Não é verdade, meu irmão? Aparece até gente dizendo que vai ter jogo do Palmeiras em tal hora, né? É assim mesmo. Com a gente aqui de Pernambuco, é do Sport, é do Santa Cruz, né? O Santa não, o Santa se acabou. Então, é do Náutico, né? Então, vou brincar com os irmãos, né? Mas, isso acontece. Tem gente que deixa de buscar o Senhor por causa de jogo. Estou brincando com vocês, irmãos, mas é verdade ou não é? Período de Copa. Eu já vi igreja que fechava a igreja, para que os irmãos ficassem em casa assistindo o jogo. Porque não ia vir ninguém para a igreja. Eu fico pensando qual é a nossa prioridade, irmãos. Como é que, realmente o irmão está falando, como é que Deus vai fazer coisas tremendas em nossas vidas e no nosso meio, se Ele não é a pessoa que nós mais queremos, que nós mais desejamos. Às vezes nós desejamos que nosso time seja campeão, aí ficamos lá, feito um louco, assistindo, sofrendo por causa disso. E não sofremos com os nossos pecados, não sofremos com os nossos erros. Às vezes eu estou falando time, mas pode ser qualquer time, viu, gente? Futebol, de basquete, de qualquer coisa. O povo estava questionando se era melhor a seleção com Neymar ou sem Neymar. Eu quero saber de Neymar, irmãos. Eu quero saber, Neymar quer saber lá de ninguém. Neymar está preocupado com você, se você está tendo sua feira em casa. Agora, Deus que é fiel, que deu a vida por nós, Ele está assim, todos os dias conosco. Neymar não vai estar todos os dias com você, não. Você pode morrer. Neymar vai mandar matar 2 vezes mais, ele quer saber não. E o povo vai estar preocupado que Neymar vai jogar, não vai. Eu quero saber de Neymar. Queira saber de Naamã, queira saber mas de Neymar não, queira saber dos homens de Deus, das mulheres de Deus, daqueles que tiveram encontro com Deus. Busca o Senhor,
Porque essas coisas fazem o tempo da gente passar, a vida da gente passa e a gente perde o nosso tempo de usar para crescer no Senhor, para buscar a Deus. É ou não é verdade? Aí vem a luta, aí vem a dificuldade e a gente está fragilizado, completamente fraco, porque não estamos realmente nos fortalecendo no Senhor e na força dEle. Amém? Então, essa primeira lição, ela vem para nos exortar a isso. Cuidado, não ore uma oração que seja voltada apenas para você mesmo. Evite esse tipo de oração, que a sua oração seja sempre voltada para o Senhor. Busque o Senhor. Comece a orar, comecemos a orar, irmãos. E hoje à noite eu vou trabalhar em Hebreus capítulo 3, e eu vou falar do risco que nós corremos de estarmos nos afastando do Senhor, ou de estarmos já afastados dEle. Nós vamos falar sobre o perigo da apostasia. E a nossa vida, em alguns momentos, ela pode apresentar sinais de que nós já estamos afastados de Deus, mesmo estando na igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, eu encerro, irmãos, com a conclusão que diz aqui: não há qualquer mal em ser visto pelos homens a orar. O pecado está em orar com o objetivo de ser visto. São duas coisas completamente diferentes. O pecado e o perigo residem em amarmos e sentirmos prazer nisso, porque isso alimenta o nosso orgulho. Talvez nos sintamos tentados a emitir uma palavra de aprovação a nós mesmos, como aquele fariseu. Ah, mas desse tipo de pecado eu estou livre, por exemplo. Eu não tenho esse hábito. Devemos ter muito cuidado com isso, pois o pecado é extremamente sutil. Há muitos modos de cometermos os pecados denunciados pelo nosso Senhor. A aplicação, ela surge através de 3 perguntas. A primeira: como anda a sua vida de oração? Seja sincero com você mesmo. Vá até o Senhor, peça perdão a Ele caso você não tenha orado. Quais são as motivações mais básicas do seu coração durante o momento da sua oração? O que é que você pede mais na sua oração?